Olá, tudo bom? Nós temos vivido dias bem difíceis com esse coronavírus, né? Sem poder sair de casa, comércios fechados em grande maioria, as praias interditadas. Tem sido dias bem difíceis. Mas nos momentos difíceis também, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que estar em Sua presença. Não apenas no momento bom, mas também nos momentos ruins. E nós vamos fazer isso. Nós vamos dar prosseguimento à leitura do Evangelho de João. E esse vai ser o último vídeo desse tema, que a palavra tornou-se carne. Então, assista até o final. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Vamos poder juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Meu nome é Rafael Assunção e você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Devocionais. A palavra tornou-se carne. Evangelho de João, capítulo 1, versículos do 1 ao 18, parte 5 e final. Versículo 15 diz o seguinte: João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Olha só que coisa. João Batista, ele nasceu primeiro do que Jesus. Ele iniciou o seu ministério antes de Jesus, mas ele fala: Jesus que vai começar depois de mim o seu ministério, Jesus que nasceu depois de mim, ele é maior do que eu, ele é superior a mim. Sabe por quê? Porque antes que eu fosse fecundado, ele já existia. Então João, ele sabia muito bem quem Jesus era. João Batista, ele reconhecia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era o próprio Deus. Ele sabia que Jesus era a palavra encarnada. Ele sabia muito bem quem Jesus era. Jesus não era um mero profeta. Não, era muito mais do que isso. Jesus era o próprio Deus. E João sabia disso. Podemos aprender também com João Batista que ele era extremamente humilde. Ele poderia muito bem ser soberbo. Ele poderia muito bem se achar superior aos outros por ser um profeta, por ser um homem de Deus. Quantas pessoas hoje que servem a Deus ou acham que servem a Deus e se acham superiores, se acham melhores do que os outros e quer julgar, e quer acusar, e quer condenar os outros. Temos que aprender a ser como João Batista. Temos que ser humildes. Temos que fazer o que João Batista fazia: pregar o Evangelho de Jesus, anunciar Jesus para as pessoas. Não temos que ficar acusando e criando brigas e confusões e divisões. Não. Temos que anunciar a Jesus. Temos que falar quem Jesus é: o Deus Todo-Poderoso, o Salvador, o Messias, aquele que pode perdoar os seus pecados, aquele que pode te dar uma nova vida, aquele que pode mudar a sua história. Temos que ser como João Batista, humildes. Versículo 16: Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. O que é graça mesmo? Nós vimos no vídeo anterior. Graça não é humor, não é riso, né? Lembra? Graça é o favor de Deus que é derramado sobre as nossas vidas. Um favor que nós não merecemos. Nós, como míseros pecadores, não merecemos, mas mesmo assim, Deus nos concede. Então, Jesus, ele foi a plenitude da graça. Ele foi a demonstração maior da graça de Deus. A encarnação de Jesus, o próprio Deus se tornando carne e vivendo aqui entre nós, foi a demonstração máxima da graça de Deus. Agora,
Graça sobre graça são esses favores que Deus nos concede, mesmo que nós não mereçamos, mas dia após dia Ele vai concedendo nas nossas vidas. Jesus, Ele derramou graça sobre graça na vida das pessoas daquela época. Ele curou enfermos, ressuscitou mortos, perdoou as pessoas, deu uma nova vida para as pessoas e hoje em dia continua da mesma forma. Ao acordarmos, é graça sobre a nossa vida. O pão de cada dia que nós temos é graça sobre graça. O trabalho, um livramento que muitas das vezes nós nem sabemos que tivemos, mas nós tivemos, é graça sobre a nossa vida. O perdão dos pecados é graça sobre graça, e quando a gente erra e a gente pede perdão, é graça sobre graça que Deus nos concede dia após dia. Versículo 17: Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O que o apóstolo João está querendo dizer não é que a lei ela era inútil com a vinda de Jesus, não. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: a vontade de Deus ela foi passada para Moisés através da lei, né? Não apenas os 10 mandamentos, existia uma infinidade de regras de conduta, de como as pessoas deveriam se comportar, de como as pessoas deveriam adorar a Deus. Então, a lei ela consistia em várias ordenanças, em vários mandamentos que as pessoas deveriam cumprir. Mas em Jesus, a plenitude, o máximo da vontade de Deus foi revelado. Foi revelado em Jesus a perfeita vontade de Deus. Deus se revelou de maneira clara e objetiva na pessoa de Jesus. Para finalizar, versículo 18: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Olha só que coisa interessante. Ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito, então ninguém pode ver a Deus. Agora, olha só o que o apóstolo Paulo ele fala, que é uma coisa incrível e maravilhosa. Lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, na primeira parte, Paulo ele fala o seguinte, ele está falando sobre Jesus, e ele fala que ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Assim é Jesus. Filipe chegou para Jesus e falou: Senhor, Mestre, mostra-nos o Pai. É só isso que nos basta. E aí Jesus virou para ele e falou: Poxa, Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo, vocês ainda não me conhecem. Quem me vê a mim, vê o Pai. Sabe, muitas pessoas acham que existem duas pessoas diferentes. O Deus do Antigo Testamento, que muitos falam que é um Deus ruim, cruel, perverso, sanguinário. E Jesus no Novo Testamento, que é mais tranquilo, que é mais amoroso, né? Que é mais relax, né? E não. Jesus, ele veio para mostrar a essência, o caráter de Deus. Esse Deus que você acha que é ruim, que é perverso no Antigo Testamento, ele agora se mostra fisicamente na pessoa de Jesus. Aquele Deus do Antigo Testamento está aqui agora na pessoa de Jesus. É o mesmo Deus, é o mesmo caráter, é a mesma essência, são os mesmos atributos. E todos nós sabemos as coisas que Jesus fez. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus, ele estava no meio dos pecadores, não se misturando com eles,
não participando do mesmo pecado com eles, não, mas ele estava lá demonstrando misericórdia deles, ele estava lá os ensinando, ele estava lá os perdoando. Jesus não acusava, Jesus não jogava na cara, Jesus não repelia as pessoas que vinham até ele, não. Mas Jesus sempre demonstrou o seu amor, a sua compaixão. E eu quero te dizer que esse mesmo Deus, ele continua agindo assim hoje em dia. Deus não mudou, ele não muda e nunca vai mudar. Esse Deus que perdoava os pecados, esse Deus que curava os enfermos, esse Deus que tirava toda a tristeza das pessoas, esse Deus que se importava com as pessoas, com suas necessidades, é o mesmo Deus que hoje se importa com o seu sofrimento. É o mesmo Deus que hoje se importa e vê a sua dor. Ele não mudou, é o mesmo Deus. Ele está aí com você agora. Ele se importa com todas as suas lágrimas. Ele quer enxugar as suas lágrimas. Ele quer te dar a verdadeira alegria e paz que você ainda não conhece. Para encerrar, vamos orar? Vamos falar com esse Deus que nos ama, que se importa conosco. Senhor Deus, querido Pai, eu quero te agradecer, Pai, pelo teu imenso amor que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, Pai. A tua maravilhosa graça, Senhor Deus, que nos alcança dia após dia, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse amor maravilhoso que o Senhor tem pelas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir por essa pessoa que está vendo esse vídeo agora, Pai. Ó Senhor, conforte o seu coração, Pai. Tire todo o medo, tire toda a preocupação, Pai, pelo atual momento que vive o nosso Brasil e o nosso mundo. Senhor, traga segurança e conforto, Pai. Traga paz no meio dessa situação tão caótica e preocupante em que vivemos. Senhor, que a tua presença, Pai, se manifeste agora na vida dessa pessoa, Pai. Toque seu coração, transforme a sua vida, perdoe os seus pecados, Pai. Liberte de todo vício, de todo pecado. Guarde e proteja de toda e qualquer espécie de males, Deus. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por nos ajudar a cada momento e a cada dia. Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta. Assim o YouTube vai estar recomendando esse vídeo para outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho, que sempre que eu estiver lançando novos vídeos, o YouTube vai notificar você. E compartilhe para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Várias outras pessoas serão abençoadas também. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja no meio dessa situação tão difícil em que vivemos.